Olá, sou Matheus Jankowski e fui contemplado pelo edital para projetos culturais, que é atrelada à Lei Aldir Blanc. A minha proposta de contrapartida é uma máscara que ela é tradicionalmente entalhada em madeira e que ela é originária da região de Werdenfels, que fica na Baviera. A Baviera é um lugar em que ela influenciou etnicamente e culturalmente muitos lugares em sua volta, como a Floresta Boêmia, o Böhmerwald, e que são dois, tanto a Floresta Boêmia quanto a Baviera são lugares de onde vieram muitos imigrantes para esse primeiro ciclo de imigração para São Bento, da onde São Bento foi colonizado e fundado. Então essa máscara ela tem um sentido cultural que é ligado diretamente à história de São Bento. Aqui nessa imagem nós vemos um conjunto dessas máscaras com o personagem do Schellenrieder à frente e o grupo atrás. Essas máscaras, elas, como eu já falei, elas são tradicionalmente entalhadas em madeira. Elas são muito usadas na cidade de Mittenwald, que fica nessa região de Werdenfels, e elas são conhecidas no dialeto como Larven. A origem delas é incerta, mas o registro das primeiras máscaras é que elas foram entalhadas por artistas que estavam construindo e decorando a igreja de St. Martin em Garmisch, que é nessa mesma região de Werdenfels. E, e esse registro é de em torno de 1730, então no início do século XVIII. Esses artistas, eles faziam arte sacra, mas por motivos que beiram a lenda, eles fizeram essas máscaras que então de propósito secular. Essas máscaras elas fazem parte de um conjunto de vestimenta maior que ele é utilizado na semana anterior ao carnaval. Então ela faz parte das tradições carnavalescas da região de Werdenfels e elas representam personagens lendários e do cotidiano. É uma tradição que tem influência pagã, já que havia o costume de se usar máscaras e outras alegorias, entre aspas, assustadoras, com o objetivo de espantar o inverno, já que na cultura pagã, então anterior à cristianização das tribos germânicas, se tinha que o inverno era como se fosse uma deidade, como se fosse um deus, um espírito. Então o objetivo de se usar essas máscaras era justamente afugentar o inverno para que viesse logo a primavera. Já que o inverno nessa região da Baviera, dos Alpes, de forma geral, é uma estação muito dura, muito difícil. Hoje, a manutenção dessa tradição carnavalesca ela tem o objetivo de unir a comunidade e ela tem todo um sentido lúdico, um sentido de brincadeira. Então existem muitos personagens, como esse homem no cesto, a participação dos músicos, o Schellenrieder e também representações históricas, como o caso das crianças que trabalhavam nas minas nessa região alpina. Para a confecção dessas máscaras, né, para a confecção da contrapartida, o projeto ele compreendia a aquisição de formões e goivas para o entalhe em madeira. Então foram solicitados 6 formões e goivas da marca francesa Oriot. A escolha dessa marca foi fruto de uma pesquisa cujo objetivo era encontrar uma ferramenta que ela fosse durável e que ela tivesse qualidade e fio suficiente para a tarefa, já que haveria todo um processo para confeccionar essa máscara. Então foi feita essa pesquisa e foi chegada à conclusão de que essa marca era a mais adequada para o desafio. Um dos orçamentos foi contemplado pelo projeto e então esse conjunto de ferramentas foi trazido da França. Uma primeira etapa na confecção dessa máscara é a modelagem em argila. Porque, como essa máscara ela não é nem um baixo nem um alto relevo, ela é um sólido em si própria, ela tem diferentes profundidades. E o entalhe dessas diferentes profundidades seria difícil e poderia ser reduzida a acurácia desse entalhe sem o modelo. Então o modelo em argila é justamente para facilitar a medição e o entalhe.
para que ele seja o mais acurado possível. O uso da modelagem em argila não é tão comum nos escultores tradicionais lá da região de Werdenfels, Mittenwald, Garmisch, Greinau, porque eles já têm uma experiência de décadas na confecção dessas máscaras, então para eles isso já é uma rotina. Mas no meu caso haveria sim a necessidade dessa modelagem em argila e é algo que eu recomendo. O seguinte foi a escolha da madeira, então foi escolhida a madeira de cacheta. Lá, originalmente é usada a madeira de uma árvore chamada Zirben, só que aqui não há disponibilidade disso, então foi escolhida a cacheta justamente porque a cacheta ela é conhecida no meio dos marceneiros e escultores pela sua qualidade, por ter fibras muito bem organizadas, por ela ter poucos problemas em relação à dilatação térmica e por ela ser até mais fácil no entalhe. Então foram inicialmente feitos os desenhos e as medidas a partir do molde em argila e um corte inicial, esse corte grosseiro, que foi realizado no machado, para que então fosse feito esse contorno inicial e a partir do qual seria entalhada a máscara. Aqui um detalhe interessante é que o entalhe ele foi dividido em partes. Então, primeiro, a primeira etapa no entalhe em si, e a prioridade foi dada a atingir as profundidades corretas. Porque o nariz, a bochecha, o queixo, a testa, os olhos, eles se encontram em planos. Então, qual seria o ponto mais externo de cada uma dessas partes da face? Então, cada um desses pontos daria origem a um plano. E a partir desse plano, seria detalhada essas diferentes partes da face. Porque a máscara, essa Larven, ela tem o objetivo de imitar a face humana, mas ela também tem essa necessidade de ser caricata. Ela ter tanto esse lado assustador quanto esse lado lúdico. Então, algumas partes do corpo são exageradas, como o nariz, a bochecha, o queixo e assim por diante. Então, diferentemente de um relevo, como comumente é conhecido em móveis e é mais visto pelo público em geral, aqui havia essa necessidade de cuidar da profundidade, porque havia muita diferença de profundidade entre cada seção do entalhe. Então, para se ter uma ideia, aqui já se chegou num estágio em que já se encontrou os principais planos. O plano do queixo, o plano do bigode, o plano do nariz, o plano das bochechas e o plano da testa. E a partir, então, continua uma visão grosseira, só que as profundidades já foram atingidas. E a partir das profundidades é que serão detalhadas as curvaturas e outros detalhes das seções. Aqui nessa imagem, então, se vê mais um detalhamento, tanto da profundidade, e já se percebe que já começa a ganhar curvaturas, como a curvatura da ponta do nariz até chegar na testa, então já se ganha essa curvatura, e tem essa visão tanto de comparação com o modelo em argila, quanto essa visão frontal, essa visão superior. E aqui nessa imagem é comparada essa visão lateral da máscara com o modelo em argila. Nessa vista é visível como essa questão das profundidades era crítica e como o perfil da profundidade ficou muito semelhante ao que era o objetivo no modelamento em argila. Principalmente as diferenças entre o plano do nariz, o plano da bochecha e o plano da testa. E a partir desse momento em que então os planos foram atingidos, então a partir desse momento em que começa a ganhar curvatura e ela deixa de ter essa aparência planificada, como na imagem da esquerda. Aqui nessa imagem já se viu que ela ganhou muitos contornos, que o contorno ele é justamente
essa função da curvatura. Então havia uma superfície planificada, agora ela começa a ganhar curvaturas e detalhamentos. Como você pode ver, o bigode já ganhou o seu formato, já começam a aparecer cavidades e orifícios como o da boca, o das narinas, e aqui se destaca que regiões de difícil acesso, como é o caso dessa região extremamente apertada entre o nariz e o bigode, e entre o bigode e a parte inferior das bochechas, em que mesmo tendo essas ferramentas que foram frutos dessa pesquisa, foi de difícil confecção, porque esses escultores tradicionais, eles não têm 6 formões, eles têm 20, 30, que são fruto de uma aquisição que levou décadas. Então eles, durante todos esses anos de experiência e trabalho, eles foram adquirindo essas ferramentas paulatinamente. Aqui, um outro destaque é que a máscara ela tinha esse formato mais arredondado, esse formato lateral arredondado, e ela começa a ganhar mais contorno lateralmente. Então, da bochecha para o queixo, ela começa a ter um afunilamento. Também na testa, nas têmporas, ela começa a ter esse afunilamento. Então, ela começa a se aproximar do modelo de barro no sentido lateral também, não unicamente no sentido de profundidade. Um outro detalhe importante da técnica, que é usado também na região de Werdenfels, é que são feitas cavidades que elas são usadas como contorno. E a função desse contorno é justamente localizar a posição da seção que se deseja entalhar, como se fosse desenhar um contorno num lápis. Um desses contornos muito importantes é o contorno dos olhos, porque as máscaras de Werdenfels, elas não têm a necessidade de terem um realismo muito grande, justamente por causa dessa estética caricata. Tanto é que esses olhos amendoados, esse formato de olho puxado nas laterais, ele é tradicional dessas máscaras. E como ele é feito? Ele é feito, então, uma cavidade de contorno interno e uma cavidade de contorno externo, para que as pálpebras e, por consequência, o contorno dos olhos fique bem delimitado. Então, um exemplo de técnica de entalhe nesse caso é fazer a cavidade interna, que separa então as pálpebras do globo ocular, e então a cavidade externa, que vai delimitar as pálpebras. E é importante isso porque os olhos, junto com o nariz, eles vão dar uma ideia do mapeamento da face da escultura como um todo. Então tem o modelo em argila, que é a base, e agora é passado, traduzido, transcrito isso para um entalhe em madeira, na peça final. Isso demanda muito cuidado, porque diferentemente de uma pintura ou de um desenho, em que você pode apagar ou pintar por cima ou mesclar cores, na madeira não. Um pedaço que foi retirado não tem como ser retornado no lugar, não tem como se desfazer um entalhe. Então deve haver muito cuidado em relação a isso. Então por isso que é um processo que é até mais lento, e também tem a dificuldade de que entalhar exige muito mais força e esforço mecânico do que o desenhar ou pintar. Até porque o entalhe seria um processo de usinagem, em que é retirado o material para se chegar no formato desejado. E aqui também se percebe esse processo do afunilamento. E agora, esse processo então foi chegado na profundidade correta, foram feitas as curvaturas e um detalhamento inicial. Então agora, nesse estágio das imagens mostradas, é o momento em que o formato lateral, as dimensões laterais da máscara vão ser priorizadas.
Aqui já se percebe que houve um grande afunilamento das bochechas em relação ao queixo, porque as bochechas, como elas eram a maior dimensão lateral, é, elas foram usadas como base para o corte da peça bruta. E agora então é feito esse afunilamento para se chegar nas dimensões do modelo em bar. E esse mesmo afunilamento também é percebido nas têmporas, na testa da máscara. E aqui, um detalhe importante que ele já fica visível é que esse afunilamento ele não é feito até na parte da base do entalhe. Ficam como se fossem essas orelhas. E essas orelhas, elas são um detalhe importante porque elas vão ser usadas depois na fixação da peça, quando for feita a cavidade do verso da máscara, em que vai ser encaixado o rosto do usuário. E aqui também já se vê como uma comparação nessa imagem da esquerda, entre o bigode com os detalhes e sem os detalhes. Esse detalhe, essas cavidades que são desenhadas ao longo do bigode, elas são tradicionais e desse estilo de máscara, que é uma representação tradicional desse tipo desse tipo de artifício. Então aqui já se vê um exemplo da técnica tradicional. E nessa imagem aqui, nessas três imagens, se percebe, além das orelhas, dessas orelhas que foram deixadas para suporte subsequente, que foi feita uma primeira lixada na peça. Essa lixada, ela tem o objetivo para se verificar se o entalhe grosseiro até agora chegou no formato e na precisão de medida que se desejava lá com o modelo de argila. Então, nesse estágio aqui, se alguma imperfeição maior for notada, ainda é possível que seja feita uma grande alteração no formato. Então, se volta a usar as ferramentas dos formões e as goivas para fazer uma alteração maior e depois a lixada novamente. Essa questão de lixar ou não, ela é de grande debate na comunidade de pessoas que fazem entalhe em madeira, porque existem escolas de pensamento em que não se lixa de forma alguma. E existem outras escolas em que, principalmente as de influência bizantina, como as que são encontradas no leste europeu, em que é usado muito a lixa. Então, depois de entalhar, é lixado toda a peça. Enquanto nas escolas em que não se pode usar lixa, o acabamento final ele deve ser atingido o melhor possível com o uso da técnica e usando as próprias ferramentas. Então deve-se ter todo um cuidado na hora de dar o acabamento com o próprio formão para que ele fique o mais liso possível. Mas ainda assim, o acabamento ele vai ficar um pouco facetado. Só que essa técnica tradicional do uso das máscaras, como ela veio com esses artistas que faziam esculturas barrocas, então foi pega essa influência barroca. E no estilo barroco e tanto no rococó, havia a técnica de se entalhar em madeira, lixar e cobrir com uma massa, alguma técnica de acabamento, para que fosse pintado depois e que isso fosse o mais liso possível. Isso, inclusive, não era aplicado só em esculturas de faces humanas e animalescas, mas também em elementos arquitetônicos. Então, esse entalhe ele era coberto com essa massa e muitas vezes ele era pintado até para imitar pedras, como mármore, granito e afins. Isso foi uma técnica muito utilizada no período barroco e rococó, que daí, por consequência, foi levado por esses artistas para a confecção dessas máscaras e ficou como uma técnica tradicional. Na imagem da esquerda se vê então o estágio final de lixamento. Já percebe que ele já perdeu o acabamento facetado da ferramenta, dos formões e das goivas,
e já foi feito corte do excesso da testa e das têmporas. Por quê? Porque quando essa máscara for for vestida pela pessoa, ela não tem que exceder na altura as dimensões do rosto, porque o chapéu da pessoa vai ter que caber na cabeça, e de modo que ele possa até cobrir um pouco da máscara para que pareça uma coisa natural, como se fosse o rosto da pessoa em si, como se ela continuasse um personagem. Então foi cortado esse excesso e já foi deixado no formato da máscara, como ele deve aparecer. Aqui ainda um detalhe é que é visto como mesmo as bochechas, da parte mais externa delas para a parte da base, foi feito esse afunilamento. Porque como essa máscara ela é vestida, ela tem que encaixar no rosto da pessoa, tanto que ela é feita para as dimensões do rosto. E sem que fique sobras ou defeitos. Então por isso que foi feito esse afunilamento, para que ela possa ser vestida no rosto da pessoa. E aqui se vê essas orelhas em ação. Como a máscara não poderia ser apoiada na mesa diretamente, e ela não tem mais esse suporte que foi fixado na base, ela tem que ser virada de ponta cabeça, então foi feita essas orelhas, porque é feito esse suporte improvisado que pode ser preso na morsa, e essas orelhas são pregadas nessa madeira, de modo que ela fica firme em todos os sentidos, ela não desliza, e é colocado o pano por baixo da máscara para que acolchoe esse contato entre a máscara e a mesa. Para que o uso das ferramentas depois, na hora de tirar o material para formar a cavidade interna, não danifique, machuque ou marque a máscara, principalmente no nariz, que é a parte mais sobressalente. Aqui então é visto como foi feita essa cavidade interna, em que vai ser encaixado o rosto da pessoa. Então, como isso é feito? Para se evitar qualquer tipo de acidente ou defeito na hora de criar essa parede da máscara, que deve ser uma parede fina para que ela não fique muito pesada, é feito com a goiva, é delimitado primeiro a parede, e então, como você vê na imagem da direita, então ela tem foi feita como se fosse uma valeta, essa cavidade em torno da camada que está sendo retirada, e depois a parte intermediária é retirada. De modo que essa cavidade ela é feita em camadas. Então é feita essa delimitação, tirar do meio, tira uma camada, delimita de novo, tira o meio, sai outra camada, e assim por diante, sucessivamente. Outra coisa que se percebe são esses furos. Esses furos eles foram feitos de pontos importantes, como os olhos, a boca e o nariz. E a função deles é guiar a retirada de material, justamente para que em pontos críticos como nos olhos, que são os primeiros pontos que se chegaria mais perto na hora de fazer essa cavidade, para que não se fosse feita essa cavidade sem atenção e chegasse até a enfraquecer a estrutura dos olhos ou a perfurar eles mesmo. Então são furos que eles são usados de base, de guia, porque uma vez que as orelhas estão pregadas nessa madeira, é desejável que ela não seja mexida muito, para que esses pregos não fiquem frouxos ou que eles danifiquem a madeira, que possa surgir uma trinca ou algo assim. Outro detalhe que deve ser de atenção aqui na hora de fazer essa parede é que seja feito com atenção para que não se pegue um ponto em que as fibras da madeira tenham algum defeito e que pode levar a uma trinca, alguma falha, e também deve ser tido atenção na dilatação térmica da madeira nessa etapa do processo. Uma outra coisa que é feita tradicionalmente em Werdenfels é que, como o objetivo dessa máscara é esconder a pessoa, tem todo o lenço que é colocado em volta da cabeça para que não apareça nada do rosto da pessoa. Os mestres de escultura, tradicionalmente eles pensam a cavidade interna
para que ela reverbere com a voz da pessoa, e essa reverberação deixa até a voz do usuário diferente, de modo que as pessoas não possam reconhecer ela nem pela voz. Então tem todo esse cuidado com a acústica da máscara, para que ela tenha mais esse grau de, entre aspas, proteção da identidade de quem está usando ela. Aqui, então foi feita toda a cavidade, foi testado que ela serve no rosto, que ela veste no rosto, então é o momento de fazer o acabamento. Como eu já havia falado que essas máscaras elas vieram de uma tradição de arte sacra, então é feito esse acabamento que ela é toda lixada e ela é passada uma camada de uma mistura de carbonato de cálcio, que é tradicionalmente retirado de giz, o giz em pedra, que ele é moído, e então ele é misturado com água e cola. Podem ser adicionados outros componentes químicos, como derivados de alumínio e tal, no caso de que se queira algum tipo de proteção específica, como proteção à umidade. Mas nesse caso aqui foi usada a receita mais básica, que é o carbonato de cálcio, a cola e a água. Isso é feito como se fosse uma massa e é passada depois de lixado. E ela é passada, você espera secar tanto a cola quanto a umidade evaporar. Ela é lixada, é passada outra camada, lixada, passada outra camada e lixada. Ou seja, esse processo é repetido 3 vezes. E qual que é o objetivo disso? Que mesmo tendo sido lixada e bem esculpida, a madeira pode ter defeitos, pode ter revezos e afins, ou também pode ter acontecido falhas, acidentes na hora de entalhar. Então, ficam cavidades na madeira. E o objetivo é que os cristais de carbonato de cálcio, eles se acumulem e eles se agregam na madeira a partir da cola, e então essas cavidades são preenchidas. E como o carbonato de cálcio é um cristal, então você consegue lixar e deixar ele bem fino. E tanto é que ele é moído bem fino. E assim a superfície que era uma madeira, que era uma superfície porosa, ela começa a ficar uma superfície cada vez mais lisa. A ponto que depois das 3 camadas ela fica uma superfície muito lisa, para receber a tinta e ter esse acabamento liso, esse acabamento que fica brilhoso. Aqui você vê, por exemplo, como ela tem como o acabamento ele vai evoluindo ao longo das camadas. Aqui na última camada, então se destaca que essa massa que ela é passada, ela é cada vez mais diluída, justamente porque a quantidade de cristais de carbonato de cálcio necessária é cada vez menor. E nessa última, na imagem da direita, é vista depois de pintada. Então o objetivo é imitar a cor da pele e tal, ter um realismo, mas também tem esse lado lúdico. Então é usado o vermelho nas bochechas e tal, para que tenha essa visão caricata. E aqui se percebe ela sendo usada com o traje típico da região de Verdenfels. Nessa imagem mais à esquerda, então, tem a visão toda do traje, que seria usado nessa ocasião de carnaval, com a máscara. Então, você tem essa visão da máscara em relação à pessoa toda. E na imagem do meio, se percebe esse detalhe em que toda a cabeça da pessoa tem que ser coberta por esse lenço. Então, o lenço ele é colocado em volta da cabeça toda, é amarrado embaixo do queixo, e a máscara é colocada por cima do lenço. A máscara ela tem 3 furos, então um em cada lado, que funcionam como olhais, e um furo na testa. E ela é presa na cabeça então por cordas ou por elásticos. E aqui se percebe como o chapéu ele tem que encaixar na cabeça e ainda assim cobrir um pouco da máscara, para que ela passe ainda essa visão de como se fosse um personagem. Então você tem essa visão tanto frontal, mas longínqua, em que você vê o traje todo, essa visão lateral,
que se percebe toda aquela questão que eu havia falado da profundidade, e por fim essa imagem mais à direita que tem essa visão mais próxima, em que se percebe tanto os elementos lúdicos quanto os elementos, entre aspas, assustadores. Por fim, então, foi visto que as ferramentas elas foram utilizadas para um projeto ligado à cultura e tradição, que tem uma profunda ligação com a cultura e tradição de São Bento, uma vez que faz parte desse arcabouço cultural de uma etnia que teve ligação e participação na imigração e na fundação e na construção de São Bento. E então foi visto que foi um projeto que teve um cunho cultural e histórico. E por fim eu gostaria de fazer uma homenagem a um grande escultor de São Bento, da história de São Bento, que fazia esculturas em madeira. Não esse estilo de escultura, mas que fez arte sacra e outras esculturas, que foi o Alvino Tsibar. Eu gostaria de agradecer então a Fundação Cultural de São Bento do Sul e a Prefeitura pelos recursos disponibilizados a essa iniciativa, e agradeço também às entidades abaixo, à Secretaria Especial da Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal, que essa iniciativa ela foi realizada com os recursos do auxílio emergencial da Lei 14.017 de 2020 e que foi a Lei Aldir Blanc. Muito obrigado!